A importância da civilização grega para a humanidade é sem igual. Nossa língua, escrita, poesia, filosofia, ciência e arte têm seus alicerces muito na cultura grega. Seguindo os passos dos descendentes de Noé descritos em Gênesis 10, vamos conhecer o passado e a origem da poderosa cultura grega. Mas antes de continuar, você pode ajudar esse canal deixando sua curtida, inscrevendo-se nele e acionando o sino de notificações para receber os próximos vídeos desta série chamada Ancestrais, que estuda Gênesis 10 e a Tabela das Nações sob a ótica de 7 assuntos, sendo eles a história, arqueologia, antropologia, filosofia, teologia, ciência e arte. Assista os vídeos na ordem da numeração do título e visite nossa bibliografia e playlist para outros vídeos e temas. As imagens a seguir são meramente ilustrativas e usadas fora de seu contexto original. Javã é o termo do hebraico bíblico para os povos gregos. Daniel 8, 10 e 11 identifica Javã como o bode símbolo do rei de Javã, relacionado ao Império Greco-Macedônico de Alexandre o Grande. Etimologicamente, o nome Javã corresponde à Jônia, área grega associada às costas ocidentais da Ásia Menor e, por extensão, da Grécia Oriental. Javã também é um nome reconhecido fora da Bíblia para gregos em todo o mundo oriental. Os assírios, por exemplo, de Sargão II, os chamaram de Iamano, os persas de Iaúna, e o próprio Homero se referiu em sua Ilíada por Iavones, como progenitor dos Iônios. De acordo com os mitos gregos, Deucalião, o sobrevivente do dilúvio, deu origem a Heleno, considerado o pai dos helênicos, ou gregos, através de seus 4 filhos, Chuto, Ion, Doro e Eolo. De forma semelhante, a Bíblia, em Gênesis 10, defende que Noé teve como neto Javã, que foi pai de 4 tribos que formariam os gregos, sendo seus filhos, na Bíblia, Elissá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Já no mito grego, Jafé parece um nome preservado no nome do titã Japeto, que com a Ásia foi pai de Prometeu, avô de Deucalião e bisavô de outro Heleno. Por mais que as relações não sejam exatas, os nomes e histórias se parecem muito e é justamente as diferenças que provam que são versões diferentes do mesmo fato e não cópias uma da outra. Ásia era o nome de uma das filhas dos titãs Oceano e Tétis. Este nome surgiu como nome do continente derivado de Heródoto em 440 a.C., que mencionou o mundo dividido em 3 partes, chamadas pelo nome de certas ninfas: Europa, a Fenícia levada para Creta por Zeus, que lembra os indo-europeus que colonizaram a Europa, Ásia, que se casou com Japeto, o que lembra o nome de Jafé, o filho de Noé, que colonizou a Ásia, e Líbia, que é o antigo nome que os gregos deram para a África, continente colonizado pelos filhos de Cã. As esposas dos filhos, netos e bisnetos de Noé podem ter tido seus nomes conservados na mitologia e talvez os nomes das noras de Noé estejam relacionados de alguma forma com a ancestralidade do nome desses 3 continentes. Visto a parte religiosa e antropológica, vamos agora passar ao testemunho arqueológico. A Grécia pré-histórica apresenta a caverna de Frantite, uma caverna no Peloponeso, perto de Argos, que mostra um refúgio contra a era glacial. Eles viviam nesse lugar e negociavam carne e sementes com os gregos, que chegavam em barcos trazendo agricultura e colonizando aquela região. Tanto as evidências quanto a tradição grega nos leva a crer que seus ocupantes não eram gregos e mais tarde foram conhecidos como os pelasgos.
Sobre os pelasgos, veja também o vídeo aqui no canal sobre Tubal e ainda o vídeo sobre os filisteus e os cretenses. Os gregos vieram depois, certamente vindos da Anatólia e das ilhas conhecidas como Ciclades. As Ciclades são um arquipélago de ilhas gregas, onde o Neolítico desenvolveu a cultura do trigo, cevada e criou animais como porcos e cabras. Durante a Idade do Bronze, produzia estatuetas de mármore, mas foi gradualmente desaparecendo com o crescimento da civilização minoica. Chamamos de Heládico a Idade do Bronze grega, ocorrida no continente entre 3200 e 1050 a.C. Simultâneo às Ciclíades, nas ilhas e Minuano em Creta. O Heládico é marcado pelas primeiras cidades, a saber Tebas, Tirino, Mânica e a seguir a civilização micena. A Bíblia diz que os filhos de Javã repartiram as ilhas, então, por certo, a invasão grega veio da costa da Turquia, ou seja, a Jônia, indo por mar através das já mencionadas ilhas das Ciclades. Na mitologia grega, Éolo era o deus dos ventos, que morava numa ilha e ensinou os homens a navegar com velas aproveitando os ventos. Na verdade, vários personagens foram chamados de Éolo, relacionado à ancestralidade dos gregos. A etnia eólica pode estar relacionada com o nome Quitim na Bíblia, pois ambos os nomes encontram-se identificados nas mesmas regiões. Quitim é mencionado como não longe da cidade de Tiro e Sidom, em Isaías 23:1 e verso 12, já em Jeremias 2, verso 10. Quitim designa os gregos em geral. O nome de Quitim ficou preservado na antiga cidade de Kition, no Chipre. E esta ilha, tradicionalmente, foi colonizada pelos agricultores eólicos do litoral, com um marcador genético predominante J2, que também colonizaram lugares como Esmirna e Pérgamo, na costa leste da Anatólia, atual Turquia. Kirokitia, no Chipre, é um sítio arqueológico do Neolítico onde plantavam cereais, coletavam frutos e consumiam cervos, porcos, cabras e ovelhas. A pré-história do Chipre registra um sítio em Aeto Kremnos, no Holoceno, com mais antigos poços de água, fornos e ferramentas humanas, caçando cervos e javalis e levando espécies como elefantes pigmeus e hipopótamos anões à extinção. No mundo antigo, o Chipre foi famoso por suas grandes reservas de cobre, chamado de metal de Chipre ou cuprum. A arqueologia indica 2 levas de migração gregas para esta região. Tarsis é o nome de outro dos 4 filhos de Javã em Gênesis 10. Seu nome significa fundição, refinaria. Foi provavelmente uma série de locais diferentes onde fenícios e outros comercializaram com colônias gregas. Salomão recebia navios de Tarsis, que lhe trazia ouro, prata, marfim, macacos e pavões, 1 Reis 10, 22. Mas embora muitos apontem a Índia devido a essa citação dos pavões, Tarsis deste texto parece ser uma designação para o tipo de navio que recebeu seu nome e não a terra de Tarsis. Para Jonas, Tarsis era um local distante, oposto a Nínive. Então, já que Nínive estava para o leste de Jonas, Tarsis teria que estar para o oeste, o que nos leva ao oeste do Mediterrâneo, que tinha outro nome e chegou a ser conhecido como o Mar de Tarshish. E os navios fenícios eram descritos pelo modelo de navio chamado Tarshish. Algumas versões da Septuaginta traduzem como Cartago, que pode ter iniciado como uma colônia dos gregos em Tarsis e depois se tornado uma colônia fenícia. No entanto, Joséfo localizava
Tarsus, na Cilícia, onde temos a cidade de Tarsis, que pode ter sido a origem para posteriores colônias que foram para a Espanha. Para outros pesquisadores, Tarsis pode ter sido na região do triângulo entre Sevilha, Huelva e San Fernando, no litoral espanhol. Este povo, chamado de Tartesso pelos gregos, era o herdeiro da cultura de megalitos da Andaluzia. Os tartessos da Espanha eram antiquíssimos metalúrgicos fornecendo cobre, bronze e prata para toda a Europa. Podem ter sido um posto para chegar até as Ilhas Britânicas. Os tartessos poderiam ser navegadores filhos de Tarsis, que formaram uma colônia vizinha aos íberos, que eram filhos de Tubal, como vimos em episódios passados aqui no canal. Eles podem ainda ter estado relacionados às ilhas como Sicília, onde os gregos fundaram sua colônia chamada Siracusa. Homero, Diodorus e Heródoto falavam da exploração fenícia de metais na Sicília, então não é difícil de entender que Tarsis era muito mais uma rota marítima do que um lugar específico e único. Essa rota saía de Tarso, a cidade natal de Paulo, percorria o Mediterrâneo indo ao extremo oeste, passando por locais inusitados como talvez Cartago, Espanha e, sem dúvida, nas ilhas da Sicília e Sardenha. Realmente, a descrição bíblica parece uma rota. Salmo 72:10 diz assim: Os reis de Tarsis e das ilhas trarão presentes, e reis de Sabá e Seba oferecerão dons. Outro filho de Javã em Gênesis 10 era Dodanim, que a Septuaginta traz na grafia Rodanim. No hebraico, o D, Dalet, é muito parecido com o R, Resh, o que poderia ter originado uma confusão por parte de um escriba. Ou seja, na Bíblia, o povo Rodanim seria uma corruptela de Dodanim. Na mitologia grega, Rode era filha de Poseidon, o deus dos mares, com Halia, uma ninfa. A ilha era o local da estátua gigante de Hélios, conhecida como Colosso de Rhodes, uma das 7 maravilhas antigas. Este Hélios era sem dúvida um tipo de Apolo e provavelmente uma referência a Heleno ou a Elissá, o ancestral deles na Bíblia. Em uma das versões gregas do dilúvio, após a grande inundação, o sol, chamado de Hélio, teria se apaixonado por Rode e secado as águas para surgir a ilha de Rhodes. Hélios e Apolo são divindades solares, Apolo muito adorado pelas hexapolis dóricas, enquanto Hélios adorado na ilha de Rhodes. Dodanim, que é Rhodes, encontra ainda outra semelhança com o mito grego, pois Dodanim se parece com dóricos, etnia grega que também colonizou a ilha de Rhodes, com a qual fundaram a Hexápode Dórica, confederação de 6 cidades: Halicarnasso, Cos, Cnido, na Anatólia, Lindos, Camiros e Jalissos. Eles colonizaram a Sicília, na costa da Itália. As hexapolis cultuavam em especial o deus Apolo. Os dorianos ou dórios eram mais diversos em suas atividades, mas eram um grupo mais unido que compartilhava um dialeto grego. Segundo Heródoto, os dóricos surgiram no centro, região da Ptia, perto da Tessália, em Driópia, que se tornou Dóris, tendo os primeiros estados dóricos nas cidades de Corinto e Lacedaemon, que se tornaria a famosa cidade de Esparta. Após a Guerra de Troia, os dóricos, por volta de 1150 d.C., invadiram o Peloponeso. Também se acham ligados a Creta, onde, segundo o mito, Tectamo, filho de Doro, se casou com a filha do rei Creteu, com a qual tem um filho chamado Astério, que está conectado ao mito de Zeus e Europa.
Creteu também seria o pai de Esão, este pai de Jasão, dos famosos argonautas, cujo filho Tessalo deu nome à região da Tessália, na Grécia. Por fim, dos filhos de Javã bíblico, temos Elissá, nome que foi preservado de diversas formas no mundo grego, como nas palavras Campos Elíseos, Hélade, Helenos e outros. Na versão do mito grego, Heleno era o filho de Deucalião, que é o Noé do mundo grego, e teve como filho Chuto, pai de 2 irmãos, chamados Ion, este pai dos jônios, e Aqueu, que receberia dos arqueólogos o nome de civilização micênica. Alguns linguistas acreditam que Chuto é o nome com etimologia que sugere que sua pele ou cabelo eram amarelos ou claros. Dos aqueus viria a primeira civilização grega, usando um idioma e um alfabeto grego. E dos aqueus vieram os reis da dinastia de Perseu e Hércules, segundo as antigas lendas. Com o fim destas dinastias, surgiu a casa de Pélops, na Frígia, que daria origem ao rei Atreu. Finda a pré-história, iniciou a história e a era dos grandes heróis, até o declínio desse tempo, na Guerra de Troia. Os mitos de Perseu e Andrômeda, Zeus e Europa, Cadmo, Afrodite e outros explicam como os gregos estavam intimamente se relacionando com outros povos, em especial com camitas e com os fenícios. Isso explica porque a genética oriental, como o haplogrupo EV13, um haplogrupo na África e no Oriente Médio, aparece também na Grécia e na Europa, assim como o haplogrupo T está presente em populações das civilizações da antiga Babilônia, Grécia e Egito. A origem, o mito de Pélops, um rei vindo da Frígia, que deu origem ao nome de Peloponeso na Grécia, explica por que encontramos os haplogrupos R1A e R1B entre os micenos. Também explica de onde vieram as carruagens de guerra e a cultura indo-europeia vista entre os gregos micênicos, além da tecnologia do bronze, que permitiu os aqueus dominarem a Grécia. Porém, sabemos que estes infiltrados vindos do Oriente foram absorvidos na cultura grega, pois o idioma micênico era grego. O que é um grego? Um descendente de Javã, misturado com muitos e muitos povos, inclusive com agricultores do Neolítico, invasores indo-europeus. Este produto civilizatório incrível, que agregou culturas graças ao comércio e popularizou o alfabeto, mudou para sempre a história do mundo, moldou a cultura romana, a sociedade ocidental e deu a língua na qual o Evangelho de Jesus foi composto e apresentado no mundo fora do judaísmo. A Grécia, pelo saber e empreendedorismo de seu povo, se tornou a ponte do mundo entre as civilizações antigas.